Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos aqui no capítulo 6, que é o versículo 22 e 23. Mateus, versículo 22 e 23. Hoje nós vamos falar de algo que muitas das vezes nós não damos tanta importância como deveria ser dado, que é os nossos olhos. Nós vamos falar um pouquinho dos nossos olhos, né? Como este órgão precioso que o Senhor nos deu, tão sensível, tão importante, tão fundamental para os nossos dias, tem muito a ver também com o mundo espiritual, né? Com o nosso corpo espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Acredito que Deus vai, através dessa mensagem, através dessa palavra de hoje, nos alertar, né, para os perigos que os olhos da gente, né, quando mal usado, ele pode ocasionar na nossa vida espiritual, né? Então vamos ler aqui esses 2 versículos em nome de Jesus. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vou repetir. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? É uma palavra forte, meus irmãos, mas que é necessário a gente refletir nela, né? Aqui, quando o Senhor traz essa mensagem para os discípulos, ele estava falando a respeito do dinheiro, né? Ele estava falando a respeito do dinheiro, e aí no meio do trecho, o contexto aqui falando de dinheiro, falando que a gente não pode, né, servir a 2 senhores. Mas em relação ao texto que eu li aqui agora, os 2 versículos que eu li aqui agora, eu queria somente frisar em relação ao olhar, né, ao olho. Não vamos falar aqui a respeito do dinheiro, né, mas sim a respeito, como diz aqui a palavra, da candeia do corpo, que são os olhos, né? Os olhos, eles são para a gente porta para sentimentos, né? Os nossos olhos, eles contemplam várias e várias circunstâncias, várias e várias coisas, né? Contemplam tudo aquilo que está ao nosso alcance. E isso nos ocasiona muitos tipos de sentimentos, né? E quando nós sabemos usar os nossos olhos, quando nós sabemos vigiar, né, através do nosso olhar, né, nosso corpo ele é iluminado, né? Ele tem consequências, né, produtivas, ele tem bênçãos, né, sobre a nossa vida espiritual. Mas quando o nosso olhar ele é um olhar mau, né, quando o nosso olhar não é bem administrado, quando o nosso olhar não passa por renúncias, por vigilância, e ele se deixa levar por aquilo que está à volta dele, que está ao alcance dele, né, ele acaba tendo um resultado muito doloroso, né, para as nossas vidas, porque a palavra diz que nós passamos a ter um corpo tenebroso, um corpo de trevas, né? E isso é muito preocupante.
Muitas das vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem com a gente, mas talvez hoje você venha entender que através do seu olhar, né, você pode evitar muitas coisas ruins e através do teu olhar você pode sim abençoar a sua vida espiritual ela pode amadurecer, crescer, prosperar, se você estiver, né, tendo sabedoria no seu olhar. Quando eu meditei, o Senhor me deu essa palavra, eu lembrei de algumas personagens da Bíblia, de algumas pessoas que relatam a respeito do olhar, né? Eu lembrei de Davi. Davi, quando ele olhou para aquele gigante, né, ainda jovem, ainda um rapaz muito novo, né? Vamos colocar assim, até meio imaturo, mas, né, sem muita experiência de vida, mas ele tinha algo que poucos, né, têm nos dias de hoje. Ele tinha uma fé viva e verdadeira, né, na promessa de Deus, na palavra de Deus, né, naquilo que ele conhecia da parte de Deus, porque ele já tinha tido umas experiências com o Senhor, a qual o Senhor mostrou para ele o quanto ele é grande, né? E com certeza Davi também aprendeu muita coisa em relação aos antepassados, né? Aquilo que o Senhor já tinha feito pelo seu povo. Então Davi ele podia ser uma pessoa imatura, né? Aos olhos dos homens, né? Uma pessoa nova, jovem, imatura, mas ele era muito maduro na fé, né, nesse sentido de crer em Deus, né, crer na promessa de Deus. E quando ele vê aquele gigante, ele não se amedronta da mesma forma que aquele exército todo se amedrontou, né? Ele não se deixa abalar com o tamanho daquele gigante, né? Não se deixa abalar com Golias, de forma alguma ele deixa aquilo entrar na mente dele, no coração dele, aquele medo que entrou no coração de todos daquele exército. E isso trouxe em Davi bênçãos, né? Isso enriqueceu a vida de Davi, trouxe grandes oportunidades na vida de Davi, dele ser reconhecido, dele ser abençoado, dele ser bem-aventurado, né? E foi algo muito tremendo, né, quando Davi venceu aquele gigante, né, com os olhos da fé, acreditando que Deus seria com ele, que Deus daria a ele a vitória. E isso nos mostra que quando a gente também tem a fé na palavra, conhece a palavra e não olha para as adversidades, não olha para os problemas, para as multidões, né, para as várias situações do nosso cotidiano, né, sem olhar para a promessa de Deus, quando nós olhamos para as circunstâncias, olhando para a palavra de Deus, nós conseguimos viver com mais tranquilidade, temos mais paz, temos mais condição de vencer o dia mau, né? Que a Bíblia relata que nós vamos enfrentar, não tem como fugir do dia mau, né? Ele vai visitar cada um de nós vamos ter dias dolorosos, notícias que não queríamos receber, mas quando temos a nossa fé firmada na palavra, nesse Deus que nos renova, que nos dá força, que nos encoraja, quando olhamos somente para a palavra, nós conseguimos olhar, né, para situações com o espírito de vencedor, porque assim Ele nos prometeu que nós somos mais que vencedor, né? Então, Davi ele conseguiu vencer aquele gigante porque ele soube olhar para aquela situação, né? Talvez a gente, de alguma forma, passa por situações difíceis e nos entristecemos, muitos acabam caindo na depressão, numa angústia profunda, porque no momento que se depara com gigantes, com problemas que aos olhos dos homens parece impossível, não consegue olhar com os olhos da fé, não consegue olhar com olhos bons, não consegue olhar primeiramente para a promessa de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus, né, já mostrou e revelou para aquela pessoa, né? Então ele acaba se amedrontando, ele acaba
se perdendo em meio àquela situação. Mas Davi também teve um momento a qual ele deixou-se levar, né? Pelo olhar maldoso, pelo olhar malicioso. E esse foi um grande erro de Davi, a qual ele foi dominado, a qual ele foi, né, envolvido por esse olhar mau, por esse olhar sem vigilância, e ele acabou sendo uma presa fácil na mão do inimigo, né? O inimigo trabalhou na vida dele ali e ele, de alguma forma, pecou e pecou feio, né? Quando ele olhou ali para Betseba, né, ali no seu palácio, ele passeando ali, ele olha na janela e vê Betseba tomando banho, né? E ali ele fixa os olhos ali, ele deixa aquela proposta entrar no coração dele, né? E isso acaba dando ao inimigo uma oportunidade de agir naquele momento na vida de Davi, né? E Davi não soube vigiar naquele momento, e acabou que ele, de alguma forma, ele foi sim seduzido por aquela proposta, né? E aquela proposta acabou levando ele para dias muitos maus, muitos dias ruins na vida dele. Ele teve consequências assim tremendamente ruim, né? Através daquele olhar que ele colocou em Betseba, né? Então isso é também algo que a gente pode estar refletindo dentro da palavra para ver as consequências, né, de quando nós não vigiamos com o nosso olhar, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, eu falo tanto para homens quanto para mulheres, a gente sai na rua e hoje, o que a gente mais vê é o inimigo usando tanto homens quanto mulheres para seduzir, né, as pessoas, né? Para tentar de alguma forma atrair as pessoas, né? O que a gente mais vê hoje em dia é isso, o inimigo trabalhando no campo da sedução, né? E sabe que o olhar ali pode ser sim uma grande porta para ele entrar e trabalhar naquela vida, né? Então, se nós não tirarmos os nossos olhos dessas coisas, né? Se não repreendemos, se não soubermos vigiar, se não pedimos a Deus força para não cair nessa cilada, nós podemos também ser presa fácil na mão do inimigo, né? Através do nosso olhar, né? Se nós não vigiarmos o nosso olhar. E como eu disse aqui, né, Pedro também foi uma pessoa que me fez lembrar, né, de uma passagem quando fala que ele vê Jesus ali, e ele achando até que Jesus era até um fantasma ali, né, sobre as águas. E aí Jesus diz para Pedro: vem Pedro, sou eu, vem, né? E Pedro, muito audacioso, ele pisa naquelas águas olhando para Jesus, e ele consegue caminhar sobre as águas porque ele estava com o olhar fixo em Jesus. Mas após dar alguns passos ali, Pedro olha para a situação que está ao seu redor, que era aquela tempestade, aquela ventania, né? E aí ele começa assim a afundar, né? Isso também deixa bem claro para a gente que quando olhamos para Jesus, em meio à tribulação, em meio às dificuldades, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos viver o sobrenatural, nós vamos viver um outro plano, uma outra dimensão de vida, né? Mas quando nós olhamos para o mundo, olhamos para as situações, para as dificuldades, para as injustiças, né? Quando olhamos para aquilo que está à nossa volta, a nossa fé também é abalada, a nossa fé também, né, de alguma forma, ela pode falhar ali naqueles momentos. Por isso devemos olhar somente para Jesus, ter os olhos fixos na palavra do Senhor, né, buscar cada dia meditar nessa palavra, né? Tem muitas pessoas que estão perdendo, né, para o inimigo porque estão olhando para o trabalho, olhando para os afazeres, olhando para as necessidades físicas, e estão esquecendo de olhar para a necessidade espiritual.
estão esquecendo de alimentar o seu espírito, esquecendo de olhar para a palavra, né? Se todo cristão, se todo homem temente a Deus, todos os dias levantasse e olhasse para a palavra, eu acredito que muitos cristãos não iam se desviar, não iam se desfalecer, não iam retroceder na fé, igual tem acontecido, né? Ontem mesmo eu encontrei com um rapaz na sopa, no momento que a gente estava fazendo o sopão ali, estava até eu e o Leonardo junto, o Léo que participa com a gente lá da sopa, e aí chegou um rapaz lá, elogiando o trabalho e começou a conversar com a gente, e aí ele começou a falar que ele era um pastor, né? Que ele não se titulou um pastor, mas que ele era um cooperador, mas que eles viam ele como um pastor, e todos chamavam ele de pastor. E ele, por muito tempo, foi pastor da Igreja Deus e Amor, né? E aí ele comentando quanto ele tinha saudade das consagrações, né? Dos jejuns, de estar ali se dispondo, pagando um preço, vivendo a vontade do Senhor, renunciando à vontade dele, né? E foi falando, desabafando, né? E aquilo ali mexeu muito comigo, com o Léo também, porque a gente viu que, né, como a gente hoje está de pé, mas a palavra de Deus fala, aquele que está de pé, olhe para que não caia, né? Então a gente está firme hoje, mas a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar cada dia olhando para a palavra de Deus, porque o dia de amanhã pode nos surpreender, pode nos, né, como se diz, nos vencer se nós não estivermos olhando para essa palavra, se nós não estivéssemos com os nossos olhos fixos em Jesus, né? Se nós formos olhar para as situações do cotidiano da gente, né, para aquilo que a vida, né, nos oferece no nosso dia a dia, e nesse mundo que jaz no poder do maligno, nós também podemos, né, retroceder. Aí ele comentando que ele teve ali algumas frustrações, né, algumas decepções, né, e aí ele acabou se deixando levar, né, ele acabou perdendo, né, a graça sobre a vida dele ali, perdendo aquela unção, aquela comunhão com o Senhor ali, e ele se titulou desviado. É muito triste, meu irmão, né? E eu falei com ele, ainda tá em tempo, irmão, né? Se humilha na presença do Senhor, né? Põe a cara no pó, se humilha, reconhece, né? Volta aonde você parou ali, como diz a palavra em Apocalipse, volta lá onde que você errou, né? Venha se prostrar ali aos pés do Senhor e se humilha, porque Deus pode te renovar, Deus pode te honrar mais do que um dia já te honrou, né? Mas depende somente de você. Mas eu sei, eu já vivi isso, eu sei que não é fácil, né? Quando a pessoa ela cai na fé, ela se deixa levar, ela deixa o pecado entrar na vida dela novamente, é muito triste, né? E é muito difícil da pessoa ter forças para voltar para os caminhos do Senhor, né? E é complicado, só quem passou sabe o que é isso, né? Então esse rapaz, ele de alguma forma ali, por alguns minutos conversando com a gente ali, ele me fez refletir o quanto nós devemos vigiar, né? E vigiar muito, meu irmão, e vigiar muito, e principalmente no olhar, né? Porque o olhar, ele com certeza, ele nos corrompe quando a gente não retira ele daquilo que é mal, daquilo que é ruim, né? Ele nos corrompe também, né? Quando nós olhamos para o dinheiro, né? A Bíblia fala para a gente não olhar para aquele que prospera, o ímpio que prospera, né? Porque a gente vai de alguma forma começar a desejar aquilo, a gente vai começar até questionar Deus, por que aquele ímpio tem tanto e eu que busco a Deus não consigo ter, né? Isso vai entrando no coração da pessoa, isso vai corrompendo a mente dela, vai trazendo sobre a vida dela cobiça, né? Vontade de ter coisas que de repente não era para ela, né? Então o olhar ele tem que ser realmente vigiado. A palavra de Deus fala assim lá em Mateus 18, 9. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o para longe de ti. Melhor
te é entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, serem lançados no fogo do inferno. Então, tem situações que realmente a gente tem que fazer como esse texto fala aqui, né? Fechar os olhos, arrancar a visão, tirar os nossos olhos daquilo que é mal, daquilo que é impuro, daquilo que pode nos corromper, daquilo que venha também de alguma forma abalar, né, a nossa paz, tirar a nossa paz. Né? Devemos realmente virar os olhos, deixar aquilo de lado. Né? Uma grande arma que tem assim, corrompido muitas pessoas, né, está dentro do nosso lar, que é a televisão. Né? Então, se a gente não souber filtrar na televisão o que passa nela, se nós tivermos com os nossos olhos ali atentos a tudo que ela oferece, com certeza nós vamos ter, né, muitas coisas ruins entrando na nossa mente, no nosso coração. Muita notícia, muita informação que não deveria dar crédito, a gente não deveria dar crédito, a gente deveria realmente ignorar, ou seja, nem ver, né? Mas de alguma forma tem pessoas que não são vigilantes nesse sentido e acabam passando por vários sentimentos, tendo vários sentimentos ruins, porque estão cedendo seus olhos àquilo que não presta, aquilo que de alguma forma suja, corrompe, contamina, né, a nossa vida espiritual, a nossa alma, né, o nosso espírito. Várias coisas vêm através, né, do olhar. Nós começamos muitas das vezes pré-julgar as pessoas, fazer julgamentos errados, né? Muitas das vezes nós cobiçamos, como eu disse, né? Cobiçamos tanto o bem material como estar no lugar daquela pessoa, né? Quando cedemos os nossos olhos para o inimigo agir, né? Vamos colocar assim. Nós passamos a desejar muitas coisas, passamos a ser seduzidos, né, através do nosso olhar. Nós acabamos muitas das vezes deixando a inveja entrar, o ciúme, tudo isso vem através do olhar. Por isso o olhar ele tem que ser muito vigiado, né? Tem muitas pessoas que olham para situações e passam a viver em pânico, né? O medo toma posse daquela pessoa, porque ela está olhando tanto para as coisas, né, que trazem medo, pavor neste mundo, que ela está com os olhos tão parados, ali, tão fixos nisso, que ela também começa a viver dias de tormento, né, dias de pavor, né, igual tem aquela doença, a síndrome do pânico, né, e a pessoa ela fica realmente doente, tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente, porque ela está fixando os olhos dela em coisas que, né, com certeza estão destruindo, matando a vida dela aos poucos, né? É igual o receio, né? A gente passa a ver certas situações e a gente começa a ter receio, né? A palavra de Deus fala que Jó sobreveio muitas coisas na vida dele porque ele tinha receio, né? Jó receava tudo aquilo que aconteceu para ele acontecer, né? Então o receio não é um sentimento bom, né? Ele não é um sentimento que nos edifica, pelo contrário, ele é um sentimento que nos joga para baixo e que pode acarretar consequências dolorosas na nossa vida. Então eu queria que você refletisse muito aonde você tem posto os teus olhos, né? O que você tem olhado? Você tem olhado mais para as coisas deste mundo ou olhado mais para a promessa de Deus? Olhado mais para as coisas de Deus? Quando você está ali viajando na sua televisão ali, passeando sobre os canais ali, aonde você tem mais parado os teus olhos? Naqueles programas que seduzem, que trazem, né, uma sedução, né, ou aqueles programas que trazem aqueles noticiários terríveis, de só notícia ruim, né, de só sujeira. Né? Às vezes a gente passa a ter raiva de pessoas porque nós estamos vendo aquelas notícias que fazem a gente, despertam na gente esse sentimento de raiva, de revolta, né? Então tem coisa, como eu disse, que é melhor a gente nem ficar olhando, que é melhor a gente nem ficar participando,
porque vão trazer, né, sentimentos ruins para o nosso corpo, para a nossa vida. Mas quando nós estamos ali vendo algo que edifica, algo que traz, né, bênçãos para a nossa vida, quando nós temos olhos bons, sabemos vigiar o nosso olhar e começamos a olhar para coisas boas, e principalmente sempre olhando com a ótica da palavra, nós vamos obtendo sucesso, nós vamos obtendo luz, nós vamos obtendo santificação, nós vamos criando em nós maturidade, criando em nós uma fé cada dia mais resistente, inabalável, né? Uma fé viva, né? Mas isso depende de mim e de você. Isso já não cabe mais a Deus fazer por nós, porque Ele já nos deu a palavra que nos ensina a vigiar o nosso olhar, que nos ensina a ter cautela com o nosso olhar. Vários exemplos na Bíblia nos mostram que se nós cedermos os nossos olhos para o inimigo, nós vamos sim padecer por isso, né? E isso é um assunto muito sério, né? Porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que levou elas a estar sofrendo tanto, e às vezes podem realmente ter sido uma entrada ali pelo seu olhar, por aquilo que ela tem, né, olhado, por aquilo que ela tem observado, né? A palavra de Deus fala para a gente observar a palavra dele, né? Para a gente observar, porque ali há muitos testemunhos, há muitas coisas na palavra do Senhor que nos faz inteligentes, sábios, para não cair nessas ciladas, né? Então eu acredito que quando a gente está atento à palavra, como lá em Josué fala, medita na palavra de dia e de noite, né? Ou seja, que venhamos ter os nossos olhos sempre voltados à palavra, nós vamos sabendo aonde realmente nós vamos encontrar algo que edifica, né? Nós vamos deixar de ver como o mundo vive, olhando para a circunstância, igual esse Covid aí. As pessoas estavam ficando doentes de olhar o noticiário de mortes, né? As estatísticas, as pessoas que estavam morrendo, e as pessoas estavam ficando em pânico de tanto noticiário. Eles começaram a fazer até brincadeiras aí em relação à Globo, né? Porque se você ligava a televisão era só Covid 24 horas, né? E só notícia ruim, né? Agora a televisão ela também é usada como um canal para abençoar as pessoas, né? Tem diversos canais aí que tem cultos, que tem palavra do Senhor, que tem, né, algo que edifica, algo que realmente traz sabedoria. Basta a gente fazer a boa escolha, né? Domingo passado mesmo eu preguei a respeito da semente ali, né, da boa escolha, né? A gente saber selecionar sementes que vamos plantar, porque aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos ceifar, é aquilo que nós vamos colher, né? Não adianta você achar que você vai plantar coisas ruins e vai colher coisas boas, né? A gente está cansado de saber que isso nunca vai acontecer. Se você plantou arroz, você vai colher arroz, né? Então, se você tem tirado os seus olhos daquilo que é ruim, daquilo que é impuro, daquilo que te traz raiva, te traz ira, né? Aquilo que abala o seu sistema nervoso, com certeza você vai ter dias mais tranquilos, mais serenos. Mas se você tem voltado os seus olhos para essas coisas, com certeza você vai ter dias de tormento, dias de trevas, como a palavra que diz, né? Então que possamos ter os olhos de Jesus. Quando eu ouvi essa palavra também, eu comecei a refletir nas passagens de Jesus, como que Jesus olhava, né? Como que Jesus enxergava, sempre com um olhar de piedade, de misericórdia, de amor, né? Que possamos também ter esse olhar bom, né? Que não julga, né, as pessoas, porque muito se fala também do julgar, né? Quando a palavra lá fala lá a respeito do julgamento, tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do irmão, né?
essa palavra também, ela às vezes é muito mal interpretada pelas pessoas e às vezes elas não sabem o que é julgar, né? O que realmente é julgar. Qualquer coisa que você fala com ela, uma opinião que você dá que não é de acordo com a opinião dela, ela acha que você está me julgando, você está me julgando. Não, julgar é sentenciar, julgar é condenar, né, algo, né? Ou seja, o julgamento está na mão de um juiz, né? A gente vê aí a justiça da terra, né? Como vai ter a justiça de Deus, não temos como correr disso, né? E a justiça da terra aqui muitas das vezes ela é falha, ela é uma justiça que julga e condena, muitas das vezes erradamente, né? Com falhas, né? Por isso você vê lá naquele símbolo lá da justiça, até com a venda nos olhos, porque a justiça realmente desse mundo ela é cega, né? Mas a justiça de Deus não. Essa justiça ela é correta, ela é uma justiça que vai vir para todos e não tem como ludibriar. Não adianta você achar que, né, igual muitos aí que conseguem vencer a justiça dessa terra através do seu poder aquisitivo, da sua influência, né? Com o Senhor não. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a influência que for, você pode ser o que... Mas a justiça de Deus, ela é com certeza uma justiça certa, correta, né? A qual nenhum de nós vamos escapar dela. Então, questão de julgamento, muitas das vezes as pessoas não conseguem interpretar da forma correta, né? Então o que o Senhor está dizendo ali é para a gente não condenar as pessoas, não sentenciar as pessoas, mas para a gente ter misericórdia, para a gente olhar primeiramente para a nossa vida, né? Para a gente examinar a nossa vida antes de ficar olhando para a vida das pessoas, julgando a vida das pessoas, né? Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? No nosso convívio social, né? Muitas pessoas realmente vivem julgando, olhando o defeito. Dificilmente as pessoas voltam os olhos para olhar a qualidade das pessoas, né? Pelo contrário, estão cedendo os olhos para ver o defeito, para ver a parte ruim da pessoa, para ver aquilo que não presta nela, né? Mas o Senhor Jesus não. Ele olhou para a humanidade, ele olhou para mim, ele olhou para você com olhares de amor, de misericórdia. Ele olhou para a sua qualidade, para a minha qualidade, né? Ele acreditou que se nós dessemos para ele a oportunidade, abríssemos o nosso coração para ele, ele ia tirar tudo que fosse ruim. Ele ia nos limpar, nos lavar com a sua palavra, com o seu ensino, né? Com a visão que ele nos dá através da palavra, com a revelação que ela nos traz a cada dia. Isso vai nos limpando, né? Então que venhamos entender que o mundo é assim. O mundo olha com um olhar de julgamento, né? É muito a gente se ver as pessoas julgando pastores, líderes religiosos, né? Mas ninguém está ali, você não vê ninguém elogiar a parte que ele se sacrifica, que ele se entrega, que ele paga preço. Isso aí, raramente se vê uma notícia de falar que um pastor tem isso de qualidade. Pelo contrário, só é estampado no jornal, na televisão, nos noticiários, aquilo que vem para escandalizar, aquilo que vem de alguma forma para tentar, né, tirar daquela pessoa ali uma boa imagem de um pastor, né? Ou seja, eles querem de alguma forma defamar essa pessoa, porque defamando ela, quantos que não vão, né, deixar de ouvir a palavra ou entrar numa igreja porque ouviram a notícia ali através do noticiário que aquele pastor fez isso e fez aquilo, né, de errado. Quantas pessoas deixam de abrir o coração para o Senhor por causa de uma notícia dessa, né? Então por isso que eu falo que o mundo ele jaz no poder do inimigo mesmo, no poder do maligno. Nós temos que estar atento a isso, temos que ter olhos espirituais para enxergar essa cilada, né? Porque muitos que estão no mundo não conseguem enxergar isso como uma cilada, né? Eles realmente dão crédito a isso
estão perdendo a oportunidade de conhecer a verdade, de conhecer a palavra, porque deixou aquela notícia entrar no coração dela e aquilo criou uma barreira, um bloqueio, e a pessoa não consegue, né, se entregar porque ela acha que nenhum pastor presta, que esse tem de religião é tudo balela, né? Realmente, religião não salva ninguém, meu irmão, mas a palavra de Deus, ela salva. A palavra de Deus, ela liberta. Se nós olharmos para essa palavra, com certeza nós vamos ter a nossa vida transformada, né? Com certeza a gente vai encontrar luz, a gente vai encontrar vida, né? Mas se nós olharmos somente para esse mundo, para o que ele nos oferece, para o que a gente convive no nosso dia a dia aí, a nossa vida vai ser como esse texto fala, esses 2 versículos. Vão ser trevas, e quão grandes vão ser essas trevas, né? Então quando eu tive a oportunidade de conhecer a palavra, eu não tinha uma igreja para me frequentar, eu não tinha, né, um pastor para me ensinar, eu tinha somente a Bíblia nas minhas mãos, né? E eu voltei os olhos para essa palavra. No começo era complicado, porque você lia as vistas, os olhos embaraçavam, você não conseguia entender nada, mas através de muito esforço, de muita leitura, de ler e reler, de buscar em oração entendimento, sabedoria daquilo que eu estava lendo, os meus olhos foram sendo abertos, né? E hoje eu desfruto da luz porque eu tive essa persistência de voltar os meus olhos para aquilo que era bom, né? Para aquilo que realmente ia edificar a minha vida. Enquanto muitos ali estavam vendo de repente algo que ia de alguma forma corromper a vida delas, eu estava ali usando o meu tempo para olhar para a palavra, né? E com certeza hoje eu estou colhendo muitos bons resultados, muitas bênçãos daquilo que eu plantei um pouco lá atrás em relação a vigiar os meus olhos, a olhar para a palavra, a olhar para a promessa de Deus, a não olhar para o que o homem fala, a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a promessa, olhar para a palavra, né? Os meus olhos foram sendo olhos bons, né? E minha vida foi sendo iluminada. Mas aqueles que estão até mesmo dentro da igreja, buscando a presença de Deus, mas estão cedendo seus olhos às coisas deste mundo, estão com a vida espiritual derrotada, né? Estão vivendo em trevas dentro da própria igreja, dentro da oportunidade de desfrutar coisas boas. Ele tem até a oportunidade de desfrutar coisas boas, mas ele não consegue enxergar. Por quê? Porque ele está voltando os olhos dele para aquilo que não presta, né? Ele vai na igreja para ver o defeito do pastor, ele vai na igreja para ver o defeito do irmão, ele não vai ali buscar a palavra, para olhar para a palavra, para olhar para o Senhor. Ele está indo ali para olhar as coisas, os erros, as falhas, né? E isso prejudica ele mesmo, porque dali ele começa a fazer fofoca, ele começa a fazer intriga, né? Ele começa a ter sentimentos e qualidades porque ele está voltando os olhos dele para aquilo que não deve voltar. Amém, meus irmãos? Eu creio que você entendeu um pouco o que Deus quis passar para mim e para você essa noite em relação ao olhar. Vamos ser vigilantes, né, dentro do nosso olhar. Vamos olhar mais para a palavra. Hoje em dia as pessoas estão lendo muito pouco a palavra. A vida está tão corrida que as pessoas estão olhando para a palavra somente uma vez, 2 vezes por semana, e olhe lá, porque tem vezes que ele até falta o culto, ele não vem no culto, e em casa também não lê a Bíblia, não tem tempo, né? Sempre a justificativa é essa: não tem tempo, tem muita coisa para fazer, muita correria, né? Isso é triste, porque quando nós tiramos os nossos olhos da palavra, nós nos enfraquecemos, o nosso espírito enfraquece, a nossa vida fica vulnerável e vamos nos tornando presa fácil na mão do inimigo. Mas você quer ter uma vida firme, forte, inabalável, uma vida reta diante do Senhor?
é aquela vida que continuamente está com os olhos na palavra do Senhor, está com os olhos na palavra, está com os olhos na palavra e não arreda os olhos da palavra, da promessa, né? Da revelação. Sempre quando tem oportunidade, que ele às vezes está no telefone, em vez de ele estar entrando no YouTube para ver uma piadinha, para ver um vídeo que não vai trazer edificação nenhuma, não. Ele está entrando ali para ver uma pregação, né? Como eu disse, tanto a televisão quanto o telefone tem coisas boas e coisas ruins. Basta a gente saber escolher, né? Você está no Facebook ali, no Facebook também tem tanta palavra abençoada, né? Pessoas sendo usadas ali para edificar as nossas vidas, mas também tem a podridão. Aí fica a pergunta, aonde estamos colocando os nossos olhos? Na podridão ou naquilo que edifica? Eu tenho certeza que se você colocar os seus olhos a partir de hoje, voltar a vigiar os seus olhos, o seu olhar, e colocar os seus olhos naquilo que edifica, a sua vida pode mudar muito, né? Mas muito, e de repente você nem imagina o quanto. Mas se continuar olhando para aquilo que não presta, olhando para aquilo que te atrai fisicamente, seduz a sua mente, que faz você, né, ter pensamentos ruins, desejos maliciosos, isso tudo pode corromper. Eu falo porque teve uma vez que eu estava vendo tão fraco espiritualmente, mas tão fraco que eu estava vendo uma cadeia. Estava pior do que aquele que está atrás de uma grade, né? Por quê? Porque eu estava preso a coisas que estavam me corrompendo, me enfraquecendo. E quanto mais eu via, quanto mais eu cedia os meus olhos para isso, mais fraco eu ficava. Ou seja, eu me tornei um escravo daquilo. Mas eu jejuei, eu fiz um propósito com Deus, eu paguei um preço, eu não aceitei aquilo na minha vida, eu me humilhei diante do Senhor e o Senhor me fez vencer isso, né? O Senhor me fez conseguir ter a capacidade de não pôr os olhos nisso, né? Porque hoje, como eu disse, é muita bandeja, é muita oferta, né? E principalmente do lado da prostituição, da sensualidade, né, que isso corrompe realmente a vida da pessoa, enfraquece realmente a vida da pessoa, né? E a gente acha que a gente está escondendo ali, que ninguém está vendo, que Deus não está vendo, mas Deus vê todas as coisas. Você pode esconder do homem, mas de Deus você não esconde nada, né? Então que possamos ter essa vigilância, que possamos ter essa visão, né? Que vale a pena, né, ter essa vigilância, ter essa cautela, voltar os nossos olhos para aquilo que realmente irá nos edificar. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração, né? Reflita nesses 2 versículos, né? Como diz lá em Mateus 18, 9, como eu disse, é melhor que você arranque o seu olho e entre no céu, né, do que você vá com seus 2 olhos para o inferno. Esse arranca o seu olho é se renunciar, é mesmo que isso venha te doer, mesmo que você venha sentir muita falta, porque às vezes a pessoa tem costume. Uma coisa que eu tirei da minha vida, que por algum tempo também eu era escravo disso, novela. Eu era escravo de novela, principalmente essas novelas da Globo, que só traz coisas ruins para nossas vidas, né? E era uma novela atrás, acabava uma, já começava a ver outra. E às vezes deixava de fazer tudo para estar ali naquele momento da novela, preso a tudo quanto é trama que a novela oferecia ali, estava preso aquilo ali. E aquilo me trazia sentimentos de várias formas, né? Dependendo da trama, né? Vários tipos de sentimentos passavam pela minha vida, né? Assistindo ali, preso àquelas novelas. Né? Por muito tempo eu fui assim, mas Deus me deu a capacidade de vencer isso também. No momento que eu comecei a parar de ver, foi ruim, porque você está tão acostumado com aquilo, que aquilo gera até um sacrifício. Não é fácil de largar aquilo que, né, a gente às vezes gosta, não é fácil,
mas a gente tem que ver se esse gostar está nos edificando ou nos destruindo, ou trazendo sentimentos ruins na nossa vida. É igual noticiário. Eu não procuro ficar vendo muito noticiário, não, porque senão eu deixo de olhar para a palavra, eu deixo de olhar para a promessa de Deus e começo a ter receio, ter medo, né? Viver apavorado. Não, eu tenho que olhar para a palavra, tenho que olhar para a palavra, porque se eu ficar voltando os meus olhos para o mundo, eu vou me deixar abalar, eu vou me deixar bater. Amém, meu irmão? Então, que essa palavra fique guardada no seu coração, você a partir de hoje tenha muita cautela, né, naquilo que você está colocando e fixando os teus olhos. Lembre, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os seus olhos estiverem voltados ao mal, todo o seu corpo será tenebroso. Amém, meus irmãos?